Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e esse é o canal Computação 2.0. Na aula de SO de hoje, vamos ver comunicação entre processos. Comunicação entre processos também é conhecida como IPC. Interprocess Communication. Qual é a necessidade de comunicação entre processos? Os processos colaboram para realizar tarefas complexas, compartilham dados e coordenam ações, e a comunicação é fundamental para o funcionamento dos sistemas distribuídos e paralelos. Recursos compartilhados, que é um dos grandes motivos de você precisar que os processos se comuniquem entre si. Recursos compartilhados é qualquer estrutura que pode ser uma variável, um dispositivo, como a impressora, como o disco, pode ser um arquivo. Exemplo, você tem um arquivo abc.txt e aí você tem o processo 1 e você tem o processo 2. O processo 1 está tentando gravar e o processo 2 está tentando ler. Só que isso está acontecendo concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Isso é um exemplo de um grande problema dos sistemas operacionais que a gente chama produtor-consumidor. Né? Então, quando duas ou mais entidades, ou seja, quando eu falo entidade, eu estou me referindo a processos, né? Estou me referindo a processos tentam ler ou modificar, seja gravar nesses recursos simultaneamente, sem a devida sincronização, pode levar a resultados inesperados, inconsistentes, que a gente vai chamar de condição de corrida. Bom, exemplo de recursos compartilhados: variáveis globais ou objetos de memória, né? Um endereço, por exemplo, um endereço de memória qualquer que está sendo acessado por dois, né? Por exemplo, um arquivo que está em dado posição de memória e dois programas estão tentando acessá-lo. Memória compartilhada, arquivos, dispositivo de hardware, por exemplo, impressora, disco, como eu já disse anteriormente. Contexto: imagina que eu tenho o processo 1 e o processo 2. E a gente tem um endereço 4B0 na memória. Né? E tanto o processo 1 como o processo 2 estão tentando acessar esse endereço ao mesmo tempo. Isso é a nossa motivação para estudar ou pensar na sincronia, ou seja, na comunicação entre processos. Exemplo do uso de um recurso compartilhado. Aqui nós temos esse programa. Veja lá. A variável contador é uma variável global, né? Porque ela está fora do main. Se ela é global,
qualquer função ou qualquer operação no meu programa, no caso é um programa em C, permite que eu acesse a variável contador. E acessar quer dizer o que para nós? Gravar uma informação ou ler uma informação. Certo? Muito bem. Se você olhar a função incrementar e a função decrementar, elas estão alterando o valor da função contador. O incrementar vai incrementar 1 na função e a função decrementar vai decrementar 1. Ou seja, as duas conseguem acessar a variável contador. Como a execução do programa é procedural, não há problema aparente. Mas se fosse incrementar ou decrementar fosse duas threads, o que eu quero dizer com isso? Como meu programa está sendo executado de maneira sequencial, essas operações não vão acarretar problemas. Mas se eu tivesse executando isso paralelamente, ou seja, o incrementar fosse uma thread e o decrementar fosse outra thread. Isso está num núcleo e isso está em outro núcleo. Aí começa a questão de necessidade da comunicação entre processos. Ou seja, eu não posso incrementar e decrementar ao mesmo tempo, porque isso aí pode dar um resultado final que não é o que eu desejo. Tá? Então, um exemplo. Bom, vamos falar da condição de corrida. Né? Imagina, né? A condição de corrida é ilustrada pelo problema produtor-consumidor. Então, imagina o seguinte: eu tenho aqui um produtor, tenho um consumidor. Eu tenho um buffer. O que é o buffer? É uma área de memória onde eu vou armazenar o que eu vou produzir. E é onde eu vou ler o que foi produzido. Então veja, tanto o produtor como o consumidor compartilham o buffer. Ou seja, eles podem acessar o buffer a hora que eles quiserem. Então, o produtor vai gravar uma informação aqui, né? Nesse momento deve parar quando o buffer estiver cheio, ou seja, eu vou gravar essa informação até isso aqui estar cheio. Após o buffer estar cheio, eu permito a leitura. Não deve ler enquanto o buffer estiver vazio, ou seja, isto aqui, essas duas condições, então, por exemplo, vamos voltar aqui. Nessa situação, o meu ler fica travado. Né? Então, enquanto eu não produzir, o meu ler vai ficar travado. E aí eu vou produzir. Vou criar um item, 2 itens. E vou produzindo. Ó, vou produzindo. Quando esse buffer estiver cheio, eu não permito que seja produzido mais nada, ou seja, não permito que seja gravado mais nada. E eu libero para o consumidor ler essas informações. Quando isso estiver vazio, eu vou bloquear o consumidor, ou seja, eu não permito que ele leia mais nada. E aí eu vou liberar o produtor para produzir e gravar no buffer. Isso é o problema produtor-consumidor. O que acontece? Já vou dar imagina que eu estou produzindo aqui,
E ao mesmo tempo que eu estou produzindo o consumidor tenta ler o que eu produzi. Isso é um problema, ok? Então esse é o problema produtor-consumidor. Onde mora o problema produtor-consumidor? Acabei de falar. Veja lá. Ambos podem tentar acessar o buffer ao mesmo tempo, causando condições de corrida. O que é isso? Eu estou produzindo um item no buffer, porém o consumidor tenta ler ao mesmo tempo. Isso é a condição de corrida, uma vez que o buffer é compartilhado. Então o certo seria o quê? Estou produzindo, bloqueio o consumidor. Encher o buffer, bloqueio o produtor e libero o consumidor para ler essa informação. Com isso eu não tenho a condição de corrida. Então vamos lá. Em alguns sistemas operacionais, os processos comunicam através de áreas de armazenamento comum, né? Como é o exemplo anterior. Esta área pode estar na memória principal ou pode ser um arquivo compartilhado, né? Então a ideia é o seguinte: você tem uma área de armazenamento comum, ou que pode ser a memória, ou pode estar no disco. Aí eu tenho um processo origem que vai escrever alguma coisa nessa área de armazenamento da memória principal ou do disco, e o processo destino que vai ler. Porém, eu não posso permitir que os dois façam ao mesmo tempo, porque vai gerar uma condição de corrida e o resultado pode ser algo catastrófico, né? Ou seja, a informação pode ser uma informação errônea. Então, o que vem a ser a condição de corrida? Em alguns livros, você vai achar como condition, em inglês, né? Então, condição de corrida é uma situação onde dois ou mais processos estão lendo ou escrevendo algum dado compartilhado, né? Algum dado compartilhado, e o resultado depende de que processo acessar no momento certo. Depurar programas que condição de corrida não é fácil, pois não é possível prever quando o processo será suspenso. Um exemplo que ocorre na condição de corrida com o uso de um recurso compartilhado com threads. Veja lá. A seguir existe um exemplo que minimizando o produtor-consumidor. Eu tenho duas threads. Ela incrementa uma variável compartilhada em 1 milhão de vezes, decrementa a mesma variável também em 1 milhão de vezes. Elas não têm sincronia, produzindo de propósito a condição de corrida. Nele podemos ver o problema do produtor-consumidor. Então veja, está aqui meu programa, né? No caso aqui, o que a gente tem? Eu tenho o pthreads para poder permitir as threads, para poder fazer as duas funções executarem ao mesmo tempo. Eu tenho aqui uma outra função para eu dar um sleep numa thread e aqui para sair, né? OnStart. Aqui eu defini uma constante chamada número de interações. Eu tenho
Eu tenho, na verdade, eu tenho uma variável global, que é contador, que ela será o meu recurso compartilhado, tá? Eu vou pôr aqui por enquanto. Recurso compartilhado. Definir uma função, número de interações em 1 milhão, só para facilitar a questão da programação. Aí eu tenho duas funções que vão ser duas threads. Um incrementa e um decrementa. Parecido com o exemplo anterior. Só que o exemplo anterior, ele trabalhava com execução sequencial. Agora vamos trabalhar com execução com thread, ou seja, paralela. Veja que eu tenho um pthread, tenho um pthread, né? Saída da pthread. Então veja, variável global, número de operações que cada thread realizará. O incrementar é uma função que executa a thread de incremento. Eu atualizo a variável global aqui. A função decrementar, ela decrementa, né? É uma thread de decremento. Aqui eu vou atualizar a variável global. E é isso, né? Aqui está o meu programa principal, né? Vamos rapidamente. Aqui eu estou definindo minha variável thread, thread incrementa e thread decrementa, né? E aqui eu vou imprimir o valor inicial do contador, né? Aqui eu estou criando a thread do incremento, então eu chamo a função, né? Chamo a função, né? Aqui eu passo a thread e aqui eu chamo a função. Passo o nome da thread que eu defini aqui e passo o nome da função que executa essa thread. O join, a variável, a palavrinha join é o que? Ela sincroniza as threads, ou seja, primeiro eu mando essa aqui executar, depois essa. Na verdade não é isso, porque no C o main também é conhecido como uma thread. Se eu não colocar os joins, ele não vai executar as threads até o final. Ele começa a executar e o programa principal entra junto como uma terceira thread. Então, eu coloco essas duas linhas, porque eu tenho duas threads, para que o programa principal espere que a thread incrementa e a thread decrementa termine até o controle voltar para o main, tá? Vamos lá. Olha o que eu tenho. Valor inicial do contador, 0. Valor final do contador, menos tarará, tarará. Por que a gente tem isso? Né? Porque aqui é a condição de corrida. Ou seja, eu estou deixando incrementar e decrementar a deriva, né? Muito bem. Aí eu executo de novo. Ó, eu tenho esse valor aqui. Também é uma condição de corrida. E eu executo uma terceira vez. Então, cada vez que você executar, você vai ter um valor, né? Então, isso aqui é a ideia do produtor-consumidor, né? Por quê? Porque eu não estou controlando nada. Eu estou deixando as duas threads executar sem sincronia, né? Então, a cada vez que eu executar, eu vou ter valores diferentes, tá? Porque apesar de estar assim, nessa sequência, isso é aleatório. Uma hora é decremento, hora é incremento, hora é decremento, hora é incremento, às vezes incrementa, incrementa, decrementa, decrementa, decrementa e assim por diante, tá? Bom, entendendo o programa, nós criamos duas threads, uma thread que incrementa o contador em 1 milhão, né? Outra thread que decrementa o contador em 1 milhão. Teoricamente, o valor final deveria ser 0, né? Pois incrementamos e decrementamos o mesmo número de vezes, né? É isso que a gente quer, ou isso que é a proposta. Porém, aqui nós vimos que não é isso que acontece. Né? Então vamos entender o problema. Então nota aqui as duas threads, o incrementa e o decrementa. Então eu tenho o contador, mais,
né? E eu tenho o contador menos menos. Como as threads não estão sincronizadas, as operações contador mais mais e contador menos menos podem ser interrompidas no meio da sua execução pelo escalonador. Como resultado, o contador pode acabar com um valor diferente de zero. Isso nós damos o nome de condição de corrida. É o que a gente viu nos resultados anteriores. Né? Então, tá vendo o problema quando você não tem sincronia. Um outro exemplo é o spool de impressão. O que é o spool de impressão? Também é conhecido como a fila de impressão do seu sistema operacional. Ele funciona assim. Eu tenho aqui um arquivo onde eu armazeno os programas que eu quero imprimir. Esse arquivo tem o que a gente chama de slots, né? O que são os slots? São as posições que eu vou colocar um novo arquivo para imprimir. E ele é assim, imprime o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Eu tenho duas informações, o in e o out. O in vai me indicar qual que é o próximo slot livre que eu vou usar para colocar um novo arquivo. E o out é o slot onde tem um arquivo que eu vou mandar para a impressora. No caso do nosso exemplo, é o slot 4. Então seria o ABC. Se eu vou imprimir um novo arquivo, esse novo arquivo deveria vir aqui. Ok? Então veja, imagina que eu tenho o processo A e o processo B. O processo A e o processo B têm a necessidade de mandar algo para a impressora. Ele viu no in que o slot livre é o 7. Então ele falou, vou usar o 7. Né? Porém, como estamos vendo algo sem sincronia, o processo B também viu o slot 7. Ele fala que o slot 7 é dele. Então, quando ele pensa em usar o slot 7, ele vai bloquear o processo A. Por isso que eu pus um cartãozinho vermelho aqui. Então o in, veja, tanto o A como o B querem um in 7. Porém, como o B entrou no meio do caminho, ele vai bloquear o A. Então, quem vai por slot 7 é o arquivo do processo B, né? Aí, como o slot 7 está ocupado, é criado um novo slot na minha fila de impressão. O slot 8. Certo? O que acontece? O slot 8. Porém, o processo A está esperando o slot 7. Como não há sincronia, esse é um exemplo sem sincronia, o que não existe hoje, claro, né? Ele sobrescreve o arquivo, o processo, o arquivo de A em cima de B. E para onde foi o arquivo do processo B? Hã? Vamos voltar aqui. Para onde foi o arquivo do processo B? Ele não é impresso, ele fica perdido. Com isso pode gerar o seu programa por Word pode travar, né? Pode fazer várias coisas. Claro, eu estou dando um exemplo se o sistema operacional não aplicasse a sincronia. É um exemplo de condição de corrida. E aí quando a gente fala em região de corrida, a gente tem que falar
da região crítica. O que é a região crítica? Uma solução para a condição de corrida é proibir que mais de um processo leia ou escreva em uma variável compartilhada ao mesmo tempo. Isso é o básico da sincronia, né? Esta restrição é conhecida como exclusão mútua. E os trechos do programa de cada processo que usa o recurso compartilhado e são executados por vez são denominados seções críticas ou regiões críticas, RC. Né? RC. Um exemplo muito básico, né, que a gente poderia dar para ilustrar tudo isso. Imagina que você tem aqui só UCP, e aí você tem o processo 1 e o processo 2 para ser executado. O processo 1 vai para o CP, né, do seu processador. Então você tem que entender que a sua UCP é o que? É a sua região crítica. Então isso aqui é uma condição de corrida, tá? Com isso, o que acontece? Se não tivesse sincronia, o processo 2 poderia entrar na UCP. Com isso, o que ela está executando do processo 1 pode ser interrompido e aí processo 1 pode dar algum erro. Então, para evitar isso, o que acontece? Nós temos o que a gente chama de exclusão mútua. Enquanto o processo 1 está aqui na UCP, o processo 2 fica proibido de executar o UCP. Quando o processo 1 terminar a UCP, o uso de UCP, aí o processo 2 pode entrar. Esse é um exemplo bem clássico para você ver que não é só memória, arquivos que pode acontecer, né? Então a exclusão mútua foi o método utilizado para evitar a condição de corrida. E aonde você gera a condição de corrida, a gente chama de região crítica, tá? Então veja, um exemplo que eu já dei anteriormente. Eu tenho o processo 1, processo 2, e eles vão querer acessar o endereço de memória 4B0. O endereço de memória 4B0 é a nossa região crítica, porque os dois processos querem acessá-lo. O que acontece? Exemplo aqui, ó. Vamos lá. Quem que é a região crítica do nosso exemplo? A variável contador, porque ela é uma variável global. Tanto a thread incrementar como a thread decrementar tentam acessar ela, né? Então, como eu evito a condição de corrida? Problema central: garantir que mais de um processo não leia ou escreva dados ao mesmo tempo. Solução: utilizar a exclusão mútua, bloqueando o acesso simultâneo a arquivos, variáveis e recursos compartilhados, que é o exemplo que eu dei da UCP, do processador, tá? Então, região crítica, parte do programa onde o processo acessa a memória ou arquivos compartilhados que podem causar a condição de corrida. Qual é o objetivo? Nenhum dos dois processos devem estar na região crítica simultaneamente, ou seja, eu não posso deixar os dois acessarem ao mesmo tempo. Enquanto um acessa, o outro fica bloqueado esperando o primeiro terminar esse acesso. Tá? Então vamos falar de exclusão mútua. Então vamos lá. Mesmo exemplo. Processo 1, processo 2 querem acessar o endereço 4B. A exclusão mútua vai proibir um dos dois de acessá-lo, né? Quando
né? Quando um terminar, o outro acessa. Exemplo, vamos pegar o exemplo daquele programinha. Então aqui nós temos nossa região crítica, né? Não posso deixar o contador mais executar e o contador menos executar também ao mesmo tempo, né? Então atualiza o contador e enquanto atualiza o contador, fica bloqueado. Então atualizo esse cara aqui e esse cara fica parado. Quando eu for trabalhar com esse cara fica parado. Ó, atualiza o contador e esse cara fica parado. Isso é a exclusão mútua. Condições para uma solução de exclusão mútua. Dois processos nunca devem estar na região crítica juntos. Não se deve assumir velocidade ou número de UCPs específicas. Você não sabe velocidade nem os UCPs que estão livres. Pode ter vários, pode ter uma. Processo fora da região crítica não pode bloquear outros processos, né? Nenhum processo deve esperar para sempre para entrar na região crítica. A gente chama isso sem espera indefinida. Isso a gente chama de ninação de processo. É um problema que pode ocorrer. Ou seja, o processo fica esperando, e se o processo está esperando, o programa não entra em execução. Vamos lá. Então, olha só. Como que funciona a exclusão mútua através desse fluxograma? Então, eu tenho uma seção de entrada, eu tenho um recurso compartilhado e a seção de saída. Então, o processo entrou aqui, ele vai para a região crítica. Então, todos os outros processos vão ficar bloqueados até que esse processo que entrou aqui saia e aí o outro pode entrar, né? Então, quando ele sai, ele dá um sinal falando, olha, saí da região crítica. Então, posso liberar os outros processos. A ideia da exclusão mútua é essa. Então, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho o processo 1 e eu tenho o processo 2. Processo 1 entrou na região crítica. Ó, processo 1. Processo 1 está aqui. No que ele entrou na região crítica, é mandado um sinal para os outros processos, eles estão bloqueados. Então, processo 1 entrou na região crítica. Processo 2 é bloqueado. Quando o processo 1 sai da região crítica, então o processo 1 saiu, quando ele está aqui, o processo 2 é liberado para entrar na região crítica. Só que aqui deve ser feito um adendo. Dentro de um processo, você tem partes que acessam a região crítica e partes que não acessam a região crítica. O que vai ficar bloqueado é só a parte do processo que acessa a região crítica. O que não está acessando a região crítica é processado normalmente, ok? Aqui nós temos um exemplo. Tem o processo A, processo B. Processo A entrou na região crítica. Então, processo A entrou na região crítica, processo B é bloqueado. Processo A começa a sua execução, Quando chega no final aqui, e ele deixa a região crítica. No que ele deixa a região crítica, o processo B é liberado para entrar na região crítica. Enquanto o processo B estiver na região crítica, se tiver outro processo, aí continua bloqueado. Acabou, né? Ele deixa a região crítica e aí aquele recurso compartilhado está livre. É assim que funciona. Existem várias formas de você implementar a exclusão mútua, né? Uma é o que a gente chama de espera ocupada. A ideia é, enquanto o processo está ocupado, atualizando a memória compartilhada ou o recurso compartilhado que seja em sua região crítica, nenhum outro processo entrará na região crítica. Uma das soluções é desabilitar as interrupções dos outros processos. Então a ideia é,
Processo entrou na região crítica, é desabilitado todas as interrupções dos outros processos. Com isso, os outros processos ficam parados, né? E a ideia é, quando o processo sai da região crítica, o sistema operacional reabilita essas interrupções. Qual que é o problema? Por alguma anomalia do sistema, a interrupção não é reativada, o que deixa o sistema parado. Claro, se a interrupção é o que faz o processo trabalhar, não é reativada, aquele processo fica parado, né? Qual que é a desvantagem? Uso para computadores com um único processador, ou seja, quando você tinha só um núcleo no processador, a gente usava esse recurso. Hoje já, como nós usamos multicores, ou seja, processadores com mais de um núcleo, a gente tem que usar outros métodos. Instrução Test and Set. Test and Set é uma instrução utilizada, que utiliza assembler, né? Ou seja, a ideia é essa: testa se a região crítica está ocupada, está livre, e aí eu seto aquela região crítica para o processo que quer entrar. Então a instrução é uma instrução indivisível, ou seja, única, que testa e altera o valor de uma variável. Vantagem: simplicidade de implementação e eficiência em arquiteturas de multiprocessadoras. Desvantagem: possibilidade de Star Vision. O que é Star Vision? É aquilo que eu falei anteriormente, a inanição do processo. Um processo que fica esperando eternamente para a região crítica ficar livre. Por algum problema do sistema, não foi setado que a região crítica está livre, então aquele processo que está aguardando a exclusão mútua fica ali parado, esperando alguma coisa acontecer. Alguma coisa acontecer é o seguinte: tem um sinal para que ele possa entrar na região crítica, né? Então a ideia é mais ou menos essa. A execução da instrução Test and Set em dois processos com um bloqueio sendo aplicado. Então eu tenho o processo 1, tenho o processo 2. Processo 1, né? Ele vai testar se a região crítica estiver bloqueada. Se ela está bloqueada, ele não entra, né? Se ela não está bloqueada, ele entra na região crítica. E aí o outro processo é bloqueado. Esse lock é uma variável. Está livre a região crítica, o lock é verdadeiro. Então, com isso, essa aqui não entra, né? Que faltou um não entra. No momento que o processo 1 saiu, aí o processo 2 pode entrar na região crítica. É assim que funciona, né? Então a região crítica tem essa variável lock. Se ela é verdadeira, quer dizer que os outros processos não podem entrar. Se ela for falsa, pode entrar. Quer dizer que a região crítica está livre. E aí a gente tem o que a gente chama de variável de trava simples, que é o chama busy waiting, né? Então, consiste no uso de uma variável compartilhada, que trava a região crítica. Se a variável está em 0, significa que nenhum processo está na região crítica. Se está em 1, significa que existe algum processo na região crítica. Então vamos supor, tá aqui, ó, início, processo deseja. Então imagina que a gente tem o processo 1 e o processo 2. Então o processo 1 quer entrar na região crítica. Então é verificar se a variável de trava, né, está em 1 ou em 0. Bom, vamos supor que a minha região crítica está vazia, né? Então vou pôr P1 aqui. Então vamos supor que ela está em 0. Então está em 0 quer dizer que o P1 pode entrar aqui. No que P1 entrou na região crítica, eu vou colocar aqui uma observação. Região crítica. O que acontece com a variável de trava? Ela passa para 1. Quer dizer que a região crítica está travada. Se o P2 quiser entrar, ele vai verificar assim, opa, variável de trava está em 1. Então,
eu não posso entrar, né? Aí vai acontecer o processo de P1. No momento que P1 terminar o processo dele, sair da região crítica, a variável de trava que estava em 1 volta para 0, certo? Volta para 0. Então, voltou para 0. No que voltou para 0, o que significa isso? P2 pode entrar. No que P2 entrou, o lock que era 0 vai para 1. E vai ficar 1 enquanto P2 não sair da região crítica. Isso é a variável de trava. Algumas considerações. A espera ocupada, quando um processo deseja entrar na região crítica, ele deveria, se a entrada é permitida. Se não for, o processo fica em um laço de espera até entrar. Qual que é a desvantagem? Desperdício de tempo da OCP, porque a OCP tem que trabalhar isso, ficar toda hora visualizando essa situação, ou seja, visualizando se a variável de trava está em 0 ou em 1. Pode provocar o que a gente chama de bloqueio perpétuo, que é o deadlock, que nós vamos ver mais à frente, em sistemas com prioridades. O que é o bloqueio perpétuo? O processo pode sair, mas a variável de trava continua em 1. Com isso, os outros processos ficam parados. Nós temos também a primitiva sleep wake up. Sleep durma, wake up acorde. São serviços oferecidos pelo sistema operacional para implementação de exclusão mútua e sincronização baseada em condições, como é o caso do problema do produtor-consumidor. Então, se eu dou um sleep, eu faço o processo dormir, ou seja, ficar parado. Se eu dou um wake up, eu faço ele acordar, né? Então, primitive sleep. Veja que não, é uma função que não tem parâmetro nenhum. Faz com que o processo que o invocou seja colocado no estado de bloqueio. Não possui parâmetros. Já o walk-up tem o ID do processo. Acorda o processo cuja identificação foi passada como parâmetro aqui, ó. Por quê? Porque eu posso ter vários processos que estão dormindo. Na próxima aula, a gente vai ver um outro método de exclusão mútua, que é um método muito utilizado, que são os semáforos. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você teve alguma dúvida, coloque nos comentários e eu te vejo na aula de semáforos. Até lá!